Boa noite. Olá, boa noite. Olha, o papo já estava rolando, um podcast Já aqui, foi quase né? meia hora de podcast livre. O Que papo tava muito pena, bom. que pena que não foi gravado. Mas olha só, a gente está com uma convidada hoje que vai dar o que falar pra gente, vai trazer muito conteúdo bom. E mulheres, prestem muita atenção, já pega papel e caneta, tá bom? Ela é advogada, presidente da Associação Abraça Mais, que é uma organização em defesa das pessoas em vulnerabilidade, oferecendo serviços como orientação jurídica, atendimento psicológico, acolhimento e toda uma rede de proteção que atendam outras demandas. É professora universitária, mãe paulista da Gema, feminista braba e membro da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB em São Paulo. É isso mesmo? É isso mesmo. Faltou alguma coisa? Não. Seja muito bem-vinda, Muito então. obrigada. Prazer estar aqui com É uma honra vocês. pra gente ter você. Muito bom. Acho que a gente vai conversar muito hoje, né? Vai. Tendo em vista o que aconteceu antes, né? Exatamente. Muito bom. Rita, conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu nem falei. Eu falei o currículo e não falei o nome. Olha que mal educada. É a Rita Cássia Val. É que o currículo é tão lindo, né? Então. E a gente já estava tão íntimo aqui conversando. É verdade, Nossa, já. Esqueceu até de falar o Esqueceu nome. até de falar. Me perdoe, Rita. Tranquilo. Rita, conta um pouquinho pra gente. Qual foi a sua trajetória que te trouxe até aqui? Como foi que você foi parar numa associação que atende pessoas em vulnerabilidade? Conta pra gente. Vou contar. 14 anos, eu decidi que eu ia estudar Direito, porque eu tinha que defender as pessoas, né? Aos 14 anos. E aí, Mas foi aconteceu exatamente... alguma coisa que você falou, eu preciso defender? Não, eu Alguma- estudei em colégio católico a vida toda, né? E um colégio católico progressista. Então, no período pós-ditadura militar, né? Tinha freiras que tinham sido presas e torturadas, inclusive, durante esse período. Então, a comunidade eclesiástica de base, havia muita discussão sobre essa questão, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade, da responsabilidade social. Então, eu cresci nesse ambiente, né, com essa consciência. E aí, 14 anos, falei, já sei o que eu vou fazer direito. E aí, eu vou defender as pessoas. Claro, você vai para a faculdade e a realidade é um pouco diferente, né? Carregar processo, né? Cuidar de prazo, enfim. E a vida adulta te chama para outras coisas. Então, eu fui advogada de empresa durante bastante tempo. Depois trabalhei em escritório, na área da família. Mas essa questão sempre foi uma questão muito importante, particular, né? Porque quando eu estava na faculdade, isso é muito curioso, quando eu estava na faculdade, a gente fez amizade com o diretor do centro acadêmico e ele era hostess de uma boate LGBT e convidava as pessoas para irem. E o meu grupo era um grupo muito acessível e a gente foi algumas vezes. E eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga dele, que era uma moça trans. Eu nunca tinha visto... Isso é louco, né, gente? Eu nunca tinha visto uma mulher trans na minha vida, né? E fiquei encantada. Paralelamente a isso, em direito penal, a gente estava estudando a questão da transexualidade, né? O que a legislação previa, mecanismo de proteção, como é que você faz perícia, como é que muda o nome. E aquilo me encantou. Mas a vida profissional foi me encaminhando para outros rumos, tá? Daí, eu tenho uma filha lésbica, né? E, obviamente, mulher e uma mulher lésbica. A gente está falando de alguém que está na linha, né, da violência, sem dúvida alguma. Na linha de frente ali, Na linha de né? frente. Duas vezes, por ser mulher, por ser Exato. lésbica. Exatamente, né? E eu confesso que eu também não soube acolhê-la, né? Quando ela foi empurrada para fora do armário. Porque ela não saiu, ela foi empurrada pela escola, inclusive. E eu não soube acolhê-la. E claro, né, mãe Se culpou. culpa, né? E aquilo falou, Rita, lembra daquela sua ideia? Lembra daquilo que você
que tocou tanto no seu coração, né? De defender as pessoas. Exato. A primeira né? defesa estava ali, debaixo do seu teto. Debaixo do meu teto, né? Eu cresci de uma família tradicional, mãe não trabalhava, pai trabalhava. Meu pai era até, eu posso dizer que meu pai era até uma pessoa bastante liberal, nós estudamos. Meu pai nunca se opôs, pelo contrário, né? Meu pai, é muito interessante isso, meu pai, sem saber, ele era feminista, né? Porque ele achava que a gente não tinha que casar, por exemplo, né? Tinha que trabalhar, ter profissão, estudar e tal. A cabeça dele já era bem à frente do tempo dele, né? Exato. Já era bem à frente do tempo dele. E aí, quando isso acontece dentro da minha casa, né, eu como mulher já feminista, eu sou feminista desde que eu saí da barriga da minha mãe, né? Eu sempre fui assim, por que eu não posso? Né? Sim. E aí eu falei, uau, tá aqui a minha oportunidade de fazer a diferença, né? Aí eu conheci um outro coletivo, pelo qual eu tenho o maior respeito, vocês devem conhecer, é o Mães da Resistência. Fui chamada para coordenar o departamento jurídico deles. A experiência foi incrível, mas a ideia era que a gente pudesse ampliar esse atendimento. Não só acolher famílias, mas trabalhar com as pessoas. Não é? Principalmente com essa população LGBT e com mulheres. Porque eu já havia trabalhado anteriormente num projeto do Acnur com refugiados. Eu sempre trabalhei com população vulnerável, né? A vida vai empurrando a gente, né? Você sai, você sai do trilho, mas ela te encaminha, vai te encaminhando. E nessa ocasião eu tive contato com outro projeto, que era um projeto que acolhia mulheres estrangeiras egressas do sistema prisional. E assim, você pode pensar o que é a exclusão desse tipo de mulher? Quer dizer, uma mulher estrangeira, invariavelmente elas eram presas porque estavam carregando substâncias proibidas, drogas, né? As famosas mulas, né? E eram presas, não sabiam nem em que país estavam, não falavam o idioma, e ficavam no sistema prisional... Jogadas. Esquecidas. Né? E havia, então, esse projeto, e eu conheci esse projeto e trabalhei com esse projeto. Falei, tá vendo? É isso, né? Tenho que me aproximar desse lugar. Aí apareceu a oportunidade, né? Eu conheci o projeto da Mães da Resistência, fui trabalhar lá e a ideia, então, de que a gente tinha que ampliar esse atendimento, né? Para além das famílias, para trabalhar com as pessoas. Porque na ponta você tem desde criança até pessoas idosas que sofrem toda sorte de violência. Né? E aí surgiu a ideia, então, de criar uma associação que pudesse acolher, né? Por isso abraça, porque o slogan que no nosso abraço cabe todo mundo. Né? Somos um grupo de mulheres, claro, né? Que decidiram, então, abraçar essas causas. A vice-presidente, a Kelly não pôde estar aqui hoje com a gente. Kelly é mãe de um rapaz trans, Noah, de 15 anos, um querido. Aí a gente tem uma outra advogada, que é a Gisele, que é mãe de uma moça trans, Alice. Tem a Sinara, que é outra advogada, que é tia de um rapaz que talvez também esteja aí nesse processo de transição e de entendimento. Né? Então, todas nós, na verdade, vivemos isso na prática nas nossas vidas. Né? E aí, resolvemos, então, abraçar essa causa. Não é fácil. Né? Há semanas, há dias em que eu penso que eu vou desistir e pintar porcelana, não é? Porque você se depara com situações que são bárbaras, que você não tem para onde correr, você não tem, às vezes, o que dizer. Né? A gente tem um caso, por exemplo, atendeu um caso de uma mulher que não é de São Paulo. Ela cumpria pena no estado de origem
sofreu uma abordagem policial, resistiu, passou a responder por resistência, por desacato. Então, quando isso acontece, cai o regime semiaberto e tem que voltar para o fechado. De medo de represália, quebra essa tornozeleira e foge. E daí ela pergunta, doutora, o que eu faço? Eu digo, se esconde. Né? Porque se você voltar, ela diz que ela está ameaçada de morte no seu estado de origem, na sua cidade de origem. Se ela andar na rua de documento e for pega e puxarem a ficha dela, ela vai ser presa. Se ela estiver sem documento e o policial cismar, vai levá-la à delegacia, vai colher a impressão digital, ela vai ser presa. O que você diz? O que você diz? Estou atropelando aqui o microfone. Porque tem que falar com mexer na mão, né, gente? O que você diz para alguém assim? É difícil, mas a gente também vai aprendendo que você não vai salvar o mundo. Isso é muito importante, Isso né? é fundamental para não adoecer. Sim. Você não vai salvar o mundo. Mas aquilo que você puder fazer para oferecer dignidade para alguém, dentro do limite. Sim. E você tem que ter a cabeça muito boa para conseguir separar e não levar isso para a sua vida pessoal. Porque senão você acaba levando isso para casa e você vive isso 24 horas. Você acaba adoecendo. Sim. A gente enfrenta situações de toda a ordem, não é? Desde a violência lá na escola contra a criança, onde o professor, o coleguinha não respeita o nome social, né? E faz questão de dizer, mas você não é menino, você é menina. Ou você não é menina, você é um menino. Né? Até situações em que, numa consulta médica, alguém também é tratado dessa forma. Nós tivemos um outro caso bastante importante com um médico fora de São Paulo. Ele atendia um paciente e, por alguma razão, esse paciente descobriu que ele era um homem trans retificado. O médico descobriu? Não, o paciente descobriu sobre o médico. Sobre o médico. Exato. E aí foi a uma delegacia de polícia e fez uma comunicação de crime dizendo que se tratava de falsidade ideológica, que ele estava se passando por outra pessoa. Se isso acontece com você, comigo, a gente responde, fica irritada, mas está tudo bem. Mas quando isso acontece com uma pessoa trans, que retificou o nome, que mudou a vida... Passou por todo um processo psicológico e físico tremendo para assumir uma vida que era sua e, de repente, passa por isso. E aí tem que ir à delegacia e contar. Olha, eu sou um homem trans, retificado, me retifiquei há tanto tempo. E correr o risco de, na delegacia, ainda passar... Revitimizado, ser revitimizado, exatamente. Que é também o que acontece com as mulheres cis, não é? Não é diferente do que acontece. Claro que a gente tem níveis diferentes. Quando a gente fala de uma mulher cis que sofre uma violência, dependendo da cor da pele, da escolaridade e da classe social, a gente vai ter acolhimentos distintos, diferentes. E em muitos desses casos, porque essa mulher nem sabe que ela tem esses direitos, ela não sabe nem onde ela procura. Às vezes não sabe nem a quem recorrer. Não sabe. Né? Para que todo nosso público entenda, explica pra gente o que seria uma mulher cis. Uma mulher cisgênero é aquela mulher cuja identidade biológica é feminina. Ela tem, então, uma condição biológica é uma condição de um corpo feminino, né? Que combina com a identidade de gênero. Então, eu sou uma mulher cis, né? Biologicamente sou uma mulher e eu me reconheço, enquanto identidade, como uma mulher. Então, isso acontece, essas situações acontecem também com mulheres cis, né? Mas óbvio, né? Aí a gente tem agravantes, né? Se essa mulher é pobre, se ela é negra, se ela não tem instrução,
Tudo vai se agravando. Vai. E como que você vê esse cenário hoje da violência contra as mulheres, contra trans? Porque, assim, a gente vê coisas absurdas, né? Tipo, 60 soco na cara, essas coisinhas. Elô, é bárbaro, né? A gente tem visto coisas bárbaras. Quando a gente fala em 60 socos na cara, né? A gente tem que lembrar o seguinte. Esse homem, esse violentador, ele quer o quê? Por que ele escolheu o rosto? Né? Há um motivo. Que ele podia dar na cabeça. Né? Por que ele escolhe o rosto? Porque ele quer desfigurar, ele quer destruir aquela mulher. Né? Ele quer tirar dela a feminilidade, a identidade. Né? Ele quer promover a destruição daquela mulher. E aí, eu lembro sempre daquele caso famosíssimo, que virou série, que virou filme, né? Da Ângela Diniz, que foi morta, né? Pelo seu ex-companheiro, com tiros no rosto. Então, a gente vai ver muitas histórias nesse sentido, né? Essa agressão contra a mulher, ela tem esse objetivo, é da destruição dela enquanto mulher. O que está em jogo ali é a destruição do feminino. Né? E esses movimentos que a gente tem visto de Red Pill, né? São movimentos misóginos que estimulam o ódio contra a mulher. Isso é histórico, né, gente? Caça às bruxas vem exatamente dessa ideia, de que o perigo está no corpo feminino, que a tentação está no corpo feminino. Né? E a gente está vivendo uma onda de violência que é potencializada pelos meios de comunicação, notadamente pela internet, que é muito fácil. Né? E que está atingindo meninos. Então, olha, não é que você é tímido ou você não sabe se relacionar. É que as mulheres não prestam. São elas que não prestam. Algumas interpretações bíblicas, inclusive, colocam a mulher, né? Exato. Porque nada mais é do que uma interpretação, né? Não estou falando aqui de religiosidade, pelo amor de Deus, gente. Estou falando que algumas interpretações colocam a mulher como a parte ruim da história. Exato. A ideia de que, né, o demônio... Adão e Eva, gente. Exato. Adão e Eva, né? A culpabilidade cai sempre. Quem é que fez o Adão perder o paraíso? A Eva. Não é? A cobra que a tentou e ela cedeu à tentação e ainda foi lá seduzir o Adão. Então, tem sempre essa história da mulher, ao longo, né, da história da humanidade, a gente vai observar isso, né? Como a mulher, ela é responsabilidade. Esse corpo feminino que não pode ser mostrado, porque quando uma mulher sofre violência sexual, que roupa você estava usando? Mas onde você estava? Mas olha como ela anda maquiada. Tem uma série muito legal, não sei se você já viu na Netflix, eu não vou lembrar o nome agora, mas fala justamente sobre isso. Adolescência. Adolescência, será? Adolescência fala sobre o garoto Red Pill que mata a menina na facada no pescoço. Exato. Eu acho que não é esse não, mas enfim, é a história de um serial killer e ele abusa das mulheres, de várias mulheres. E tem uma menina em especial que a polícia, além de não acreditar nela, ainda faz com que ela... É com in. Começa com in. Você assistiu? Assisti. Eu assisti numa pancada só. E eles não acreditaram na menina. Improvável, alguma coisa por aí. Improvável, acho que é isso. Não é? Por aí. E aí fizeram ela confessar que não, ela não tinha sido estuprada, que foi da cabeça dela. Eu achei sensacional essa série, vale a pena assistir, porque é isso que você está falando. Muitas das vezes a mulher, ela é desacreditada e forçada a pensar que aquilo... Que a culpa é dela também. Exatamente. Não pode usar decote, não pode usar vestido. Exato. E aí a gente tem que falar de uma outra questão. Quando você conversa com mulheres, se você pegar um grupo de 10 mulheres e perguntar se elas sofreram algum tipo de violência sexual... Sim. Não, e eu vou te falar... E assim, algumas descobrem depois de adultas que o que ela passou na infância foi um abuso. Isso.
E o autor está dentro de casa. Aham. Né? É o padrasto, é o pai, é o avô, é o tio, é o vizinho, é o primo. Né? E quando essa menina fala, quando ela busca ajuda, ela não só é desacreditada, mas ela é convencida que ela deve se calar. Sim. Porque, primeiro, alguma coisa ela fez para que aquilo acontecesse. Segundo, isso vai destruir a família. Exato. Eu já tive isso na minha família. E aí, coloca nas costas dessa menina a culpa e a responsabilidade de aguentar aquela dor sozinha. Sim. Porque senão ela vai destruir aquela família. Eu estava grávida da minha segunda filha. E na faculdade onde eu trabalhava, na universidade onde eu dava aula, nós chamamos era a Semana da Mulher, nós chamamos uma delegada de uma delegacia da mulher. E ela contou um caso pra gente, ela disse que foi a primeira vez que ela bateu numa pessoa. Ela disse que era um homem, pai de 3 meninas, e ele havia abusado já de 2. A mais velha tinha feito, inclusive, aborto, porque engravidara dele. Depois a menina, a segunda, que tinha, acho que à época tinha 16 anos, e a terceira tinha 10. Então, essa de 16 começou a perceber que a próxima seria a de 10 anos. E aí ela denunciou o pai na escola. Aí o pai foi levado à delegacia e a delegada, então, né, fazendo perguntas a ele, e ele disse assim, fiz sim, vocês me desculpem, eu vou ter que reproduzir a expressão, fiz sim. Eu comi porque eu sou pai. Depois outro vai comer, eu que como primeiro. Ela disse que nesse momento ela não se controlou, ela levantou e meteu-lhe um soco na cara que os investigadores precisaram tirar ela de cima dele. Porque é esse o raciocínio, entendeu? De que o corpo, o nosso corpo, ele está a serviço, à disposição. Gente, por que a gente sofre assédio no transporte público? Eu brinco sempre em sala de aula, eu digo para os meninos assim, e para as meninas. Você vê um cara fortão, bonitão, saradão, de bermuda e regata. Você vai passar a mão na bunda dele? Por que você não vai passar a mão na bunda dele? Vontade tem. Mas por que você não vai? Mas por que você não vai fazer? Óbvio que não, respeito, porque né? você respeita o corpo dele. Sim. O limite é exatamente esse. Sim. E por que com a gente isso acontece? Porque a nossa cultura alimenta a ideia de que os corpos femininos, eles estão aqui para servir ao desejo masculino. E quando a gente se nega, morre. Você acha que isso é uma coisa muito cultural do Brasil? Com certeza, né? Com certeza. Claro que não é, o patriarcado não é um problema só brasileiro. Mas no Brasil, né, a gente tem ainda é muito forte, né? E essa questão que se mistura aí com a religião, né, é muito complexo. Agora, esse movimento da dona de casa, como é que é o nome? Não é padrão, é modelo? Troféu. Mulher troféu. Gente, o que é isso? O que é isso? E tá super em alta. Super em alta. Eu me lembro da minha mãe, antes de eu casar, dizendo assim para mim, filha, eu acho tão bonito que na hora que disserem o seu nome e falarem quem você é lá no altar, vão dizer que você é advogada e não do lar, como foi no meu caso. Que bonitinho. Né? E realmente, isso, óbvio, né, na qualificação, isso é dito. E ela sempre disse isso, sabe? Foi tão bom ouvir, né, o seu nome depois que você é advogada, ao invés de dona de casa, como eu. Né? Então, aí eu já emendo... Quebrou um padrão, né? Yara, é isso, né? Quando a gente desanima, quando coisas muito complexas desabam para a gente atender e que dá vontade de pintar porcelana, realmente, sabe? Botar a mão e falar, eu não quero mais ouvir, eu vou pintar porcelana. Para o mundo que eu quero descer. Exato, né? Você fala, não, eu tenho um compromisso com essas pessoas, eu tenho um compromisso para frente, mas eu tenho um compromisso para trás, com aquelas que vieram antes de mim, né? Com a minha mãe, com as minhas tias. Uma das minhas bisavós se casou aos 15 anos com um homem de 65 anos. Caramba. Tadinho. Né?
Então, a Rita pode querer desanimar? De jeito nenhum, né? A Rita tem que honrar essas mulheres. Com um propósito. Né? A Rita tem que honrar essas mulheres todas que vieram antes e que viveram para que eu estivesse aqui, né? Para que eu conseguisse estudar, para que eu pudesse me formar, para que eu pudesse trabalhar, enfim, para que eu pudesse ter uma outra vida, para que eu pudesse fazer escolhas. Meninas, eu sou divorciada. Eu pude escolher casar e descasar. Não é? Isso é bárbaro. Sim. Né? Se a gente olha para trás, isso é revolucionário. Você ter direito ao seu próprio corpo. Eu dizia hoje, inclusive, para um amigo, que uma das primeiras coisas que eu fiz ao me divorciar foi fazer tatuagem. Olha! Né? Eu tenho uma aqui no braço, que é uma frase que está, inclusive, na minha dissertação de mestrado, que é: navegar é preciso, viver não é preciso. Né? O ato de navegar é um ato de precisão. Mas viver não... Você vai vivendo, não tem regra, não tem caminho a seguir, não tem mapa. Né? E a outra, eu fiz o símbolo do meu signo. Eu sou escorpiano com todo orgulho. Mais escorpião. Só vem escorpião. Atrai escorpiano. Eu acho que tem uma energia. Eu acho que tem uma energia escorpiana aqui. Atrai muito escorpião. E aí eu fiz o símbolo, né, da escorpião junto com uma asa de fênix, porque a ave símbolo do signo é a fênix, porque a gente morre e renasce, né? E eu posso dizer que eu já morri, renasci várias vezes, né? E então foi a primeira coisa que eu fui fazer. Eu falei, gente, o meu corpo é meu. Vou fazer a tatuagem, sim, né? Legal. O pai das minhas, não gosto de dizer ex-marido. Né? O pai das filhas. O pai das minhas filhas. A relação deixou de existir faz tempo, né? Então, nunca gostou, né? Meus pais também achavam horrível tatuagem. E aí, quando eu me divorciei, eu falei, o que, gente? Eu vou fazer uma tatuagem. Já tenho planos para as outras, inclusive. Ô, Rita, falando desse julgamento que as mulheres sofrem muito, né? Porque a mulher é sempre julgada. Sim. Que roupa que tava, que roupa não tava, mas o que você fez, Sim. né? Vou te colocar aqui numa sinuca de bico. Ai, Posso? Jesus, pode. Vamos embora. Vou falar de uma mulher que tá, assim, sendo super julgada nas redes sociais. Que é a... Gente, esqueci o nome dela. Virgínia. Tá. Ah, sim. Eu não conheci. Eu confesso para você que eu não a conheci até pouco tempo atrás. Agora tá conhecendo, né? Sim. Super julgada pelas atitudes, por ter separado, por ter ido para Madrid, por ter deixado 3 filhos, por... Mas é uma mulher, ela pode fazer o que ela quiser, né? Elô, vou dizer uma coisa para você. Para mim, até para ver o contrário, eu tô do lado das mulheres. Sim. Né? Sim. Porque sabe aquela imagem das pessoas que vão sair correndo, que fala exatamente dessa questão, né, da concorrência, da meritocracia, que você tem uma pessoa branca e uma pessoa negra, e elas saem do mesmo lugar. Não saem do mesmo lugar, né? As mulheres não saem do mesmo lugar. Nós não ocupamos o mesmo lugar na sociedade. Sim. Né? Então, eu sempre estarei do lado da mulher. Né? Mas... Cara, ela tem direito de viajar. Sim. Os filhos têm pai. Sim. Eles podem ficar com o pai. Não é? Ela pode desistir. Trabalha, o dinheiro é dela. Exato. Sim. Desistir do casamento, encontrar outro namorado, fazer sexo com quem quiser. Sim. Não, aos homens isso não é permitido? Pois é. Não é? Inclusive, ele já tá em uma outra relação. Então, não é? Uma das coisas que me irritava muito no tempo que eu era casada era essa ideia de que assim, mas o que a gente vai comer? Como assim o que a gente vai comer? Eu trabalhei o dia inteiro, eu tenho que pensar no que a gente vai comer, mas você não vai comer também? Você não pode pensar no que você vai comer? Você não pode fazer? Você não pode fazer, não é? Claro. Então é isso. O filho tá doente, quem leva ao médico? A mãe, geralmente é a mãe. A mãe. Sim. Quem falta no trabalho? A mãe, Mesmo. não é? Quem ajuda a fazer lição? A mãe, não é?
O pai das minhas filhas, eu acho que não sabe que número de calçado elas calçam. Ainda. Agora são adultas, mas acho que não. Bom, tem até uma brincadeira, porque uma gosta de salsicha e não gosta de linguiça. E a outra gosta de linguiça e não gosta de salsicha. E ele sempre trocou isso. Né? Por que isso? Né? Eu falava hoje com a Kelly, que é a nossa vice-presidente, falava exatamente sobre isso com ela. Falava, por que a gente sabe? Por que a gente pensa no todo, no coletivo? Não é? Porque nós somos educadas para pensar no outro, no coletivo. Nós somos educadas para cuidar. Sim. E os homens são educados como? Para pensarem só neles. Porque, eu não sei se vocês... Quando a gente era pequena, a gente ganhava panelinha, bonequinha, né? E os meninos carrinho, tipo... Você vai sair, dirigir para impressionar com o carro. Isso, e a mulher vai Yara. ficar aqui fazendo comida e cuidando do neném. Exatamente. Então, né, o nosso ambiente, ele é doméstico, ele é interno, né? É para dentro de casa. Bom, eu vou dizer para vocês que, né, até, sei lá, que idade, eu já era mãe da minha primeira filha. Eu tinha medo de andar de carro sozinha à noite. Porque essa era uma coisa que vinha de uma construção da minha casa, dos meus pais. Eu estudava à noite, né? Eu fiz faculdade ali no Largo São Francisco. E quando eu estava no 5º ano, estava indo embora com um colega e um grupo de trombadões atravessou para roubar a gente. E aí, um trombadão veio para cima de mim, e escorpiana que sou, briguei com ele, gritei, corri atrás, aí... Tinha um ponto de táxi, os taxistas o seguraram, bati nele, enfim. Cheguei em casa, contei o que tinha acontecido e falei, eu quero andar armada. Ave Maria. Eu vou andar armada. Armado não dá certo. Não dá certo. Meu pai, né? Esse homem já à frente do seu tempo, disse, filha, claro, vou te comprar um revólver. Tem uns lindos de cabo de madrepérola que cabe dentro da bolsa. Mas você vai fazer o curso, né? Minha mãe horrorizada, você tá louco? Você vai comprar arma pra ela, você tá doido? Claro que depois eu... Desistiu da ideia. Desisti porque pensei, vai dar ruim, né? Graças a Deus. Você sabe, só a título de curiosidade, mas eu já li um artigo dizendo que a maioria das mulheres presidiárias eram escorpiões. Eu li isso. Tô me mantendo meu réu primário. Você já tá evoluída. De comprar arma, de ficar Aí desisti. Não, Yara, não. Senão você ia ser mais uma na estatística. Yara, não, vergonhosamente preciso dizer que eu brigava no trânsito, eu enfrentava. Ai, quem nunca? Eu também. Nossa, me meti em cada uma. E nunca suportei essa ideia de ser subestimada por um homem, sabe? Do cara te fechar e ainda fazer graça com você. Dizer que você é a culpada daquela barbeiragem que ele fez, porque você é mulher. Né? Então, andar armada, pelo amor de Deus. Dirigindo o carro, tem um amassadinho, o cara passa, tinha que ser de mulher. Por quê? Porque tem um amassadinho, e se ela bateu tentando desviar de um louco, que achava que era... Ou emprestou o carro, o marido pegou. Que achava que era o motorista, e de repente ela desviou para ele não bater. Exato. Então, são tantas violências que a gente vai sofrendo, né, ao longo da vida. E aí eu falei, não, melhor não andar armada não, porque isso vai dar ruim. Porque é isso, né? Você, naquele momento da fúria, eu não sei se vocês já experimentaram isso. Claro, devem, mulheres. Que você se sente tão impotente, você não tem o que fazer. Né? Você está ali, você não tem o que fazer. Porque é o que vocês estavam dizendo. Você vai à delegacia, você vai falar o quê? O cara me encoxou no metrô. Mas que roupa você tava? Mas o que você fez? Né? Mas que horas que era? Nossa, mas essa hora... Então, você tem certeza disso? Na série é muito interessante porque é justamente isso. A menina, ela chamou a polícia. Ela dá a declaração dela. Aí chega outro policial, ela tem que repetir. Aí levam ela para o hospital, ela tem que repetir ela repete a mesma história várias vezes. Gente, e cada vez que você conta, você revive aquilo. Exato. Você é revitimizada, né? Exatamente. Porque você se encontra de novo naquela mesma situação, naquele mesmo sofrimento e não tem saída, né? Exato. Não tem progresso. Exato. Porque nada é feito, nada acontece. Gente, basta lembrar
Pellicot, maravilhosa lá na França, que teve coragem, que teve saúde mental para manter a denúncia contra o ex-marido, que punha anúncio no jornal, dopava essa mulher. Ah, eu vi isso. E filmava os homens a estuprando durante anos. E essa mulher tinha infecções, né? Sexualmente transmissíveis. E ela nem se lembrava, né? Não, ela estava dopada. Sabia. E ela ia ao médico. Mas como? Eu só me relaciono com meu marido. Por acaso que encontraram as fitas. Isso. Né? E esse homem teve a cara de pau de dizer que ele não sabe por que ele fez isso. Ele não sabe, porque deve ser um distúrbio. Porque ele achava que era normal, coitadinho. Porque né? é aquilo de novo, né? A ideia de que o corpo feminino pertence ao homem. Ele era marido dela. Então, ele podia né? Fazer do corpo dela, inclusive ceder o corpo dela né? Para outros homens, sem o consentimento dela. Ô, Rita, e conta pra gente um pouco da parte burocrática do público trans, seja na mudança de nome ou na ressignificação de uma voz, enfim. Okay. Então, a gente tem hoje no Brasil a possibilidade do uso do nome social. Tá. Né? Então, o nome social vai ser usado nos documentos todos e a legislação exige que se observe o nome social em todos os locais. Então, por exemplo, a gente tem um monte de ação indenizatória contra banco, contra loja, até contra órgãos públicos, porque o nome social não foi observado. Mas estão os dois no RG, é isso? O nome social, o nome de registro está atrás, o nome social está na frente. Mas tem essa identificação. Tá. Né? Uhum. Daí eu até faço uma parte, acho que falta capacitação de quem faz o atendimento. As pessoas precisam ser treinadas. Né? O nome social não é um apelido gracioso. Né? É um remédio jurídico para alguém que não se identifica com aquele nome, com aquele gênero do nascimento. Mas, às vezes, é falta de... Não defendendo, mas já defendendo. É falta de informação de quem está ali trabalhando e pega o documento dessa pessoa, né? Sim. Ela olha de um lado, olha de outro e fala, poxa, e agora? Né? Por onde eu chamo? Onde que eu vou chamar? Então, a gente tem que responsabilizar a instituição, porque não treina, não capacita. E, Yara, também eu acho difícil, né, que as pessoas não tenham essa informação. A internet... Falta de informação, assim, de treinamento no trabalho, né? Vamos estar mais atentos para isso. Vamos prestar mais atenção, né? Eu acho que tem uma coisa do preconceito, de minimizar o sofrimento do outro, de não ter empatia. Então, existe essa possibilidade do nome social. E aí, quando essa pessoa atinge a maioridade, ou seja, ao completar 18 anos, ela pode, ou antes, né? Mas ao completar 18 anos, ela pode comparecer ao cartório do registro de origem e pedir essa retificação do registro de nascimento. Então, aquele registro vai ser excluído, um novo registro mantendo filiação, sobrenome, e o nome social. Data do nascimento, dia do nascimento, local de nascimento, só vai mudar o nome, sexo e nome. Então, ao invés de se era masculino, feminino, ou não, ao contrário, e vai mudar o nome dessa pessoa. Não é nome social, a gente está fazendo a retificação do registro de nascimento. Mas isso só a pessoa sendo maior de idade. No cartório, só maior de idade. Mas, para os menores, existe a possibilidade de uma ação judicial de retificação de nome. E aí, esse menor tem que ser assistido ou representado pelo pai, pela mãe ou pelo responsável legal. Mas aí é uma ação judicial, um processo. Aí houve Ministério Público, tem que juntar laudo, é mais complexo. Mas ao completar 18 anos, inclusive é comum a Defensoria fazer, aqui no estado de São Paulo e em outros estados, mutirões de retificação. Sem custo nenhum. Então, a pessoa vai, leva lá a carteira de identidade, na hora os auxiliares vão puxar todas as certidões, porque precisa de um monte de certidão, e já sai de lá com o registro Você identificado. tem ideia de números em São Paulo, pelo menos, de trans? Não tenho. Aliás, essa é uma questão
que nos preocupa muito. A gente tem buscado parcerias, porque nós entendemos da necessidade de mapear a quantidade de pessoas trans e travestis que existem, pelo menos na cidade de São Paulo. É um trabalho hercúleo, obviamente, mas ele é importante porque como é que a gente desenvolve política pública eficiente? Pensei nisso. Sem saber quantas são essas pessoas, né? E do que elas precisam. Tem um município vizinho de vocês, será que é Diadema? Não sei, puxa, vou. Tem um município, acho que é Santo André, que está fazendo um mapa de Santo André. É um trabalho bem bacana que esse grupo está desenvolvendo lá no município, mas a gente quer fazer em São Paulo. Né? A gente entende que para que essas políticas públicas sejam eficazes, que a gente possa fazer, então, esse mapeamento. Para vocês terem uma ideia, hoje os dados, inclusive sobre homicídios e casos de violência contra pessoas LGBTs, são dados colhidos na imprensa, nas notícias, ou então nas denúncias que chegam nas organizações não governamentais, porque a gente não tem também esse mapa da violência institucionalizado, nem em São Paulo, nem muito menos do Brasil todo. Então, por exemplo, a ANTRA, que é uma associação de pessoas trans e travestis, tem lá alguns dados que não batem com outras associações, porque vem daí, as fontes são essas, denúncias ou a imprensa, não é? E isso não corresponde à verdade. E como que funciona a parte... médica, clínica? Não, de trabalho mesmo. Por exemplo, para trans ou LGBT, enfim, no mercado de trabalho. Você acredita que esse público, eles acabam tendo trabalhos... Sim. Sim. Aí a gente tem que falar dessa violência que percorre a vida dessa criatura desde sempre. Que é mais silenciosa esse preconceito aí, né? Um pouco mais silencioso. Médio, né? Se a gente está falando de mulheres lésbicas, ou mulheres cis lésbicas, ou de homens cis gays, então nós estamos falando de um recorte que é um pouco diferente. Né? Eu não gosto de usar a expressão privilégio, porque parece que assim, vive nas nuvens. Não. Mas eles têm conquistado espaços e acessos por conta da luta, não é? Que existe há muito tempo, sem dúvida alguma. Né? Quando a gente fala das pessoas, das mulheres travestis e das pessoas trans de uma forma geral, quando fala de mulher, então, né, gente, a coisa fica mais complicada. Nós estamos falando de um público que normalmente é expulso de casa quando se apresenta. Né? Quando diz, olha, eu não sou uma menina, eu sou um menino, ou eu sou, né, um menino ao invés de uma menina. Então, quando esse momento se dá, é muito comum que essa família coloque para fora. Porque não sabe lidar com aquilo. Porque não sabe, porque acha que aquilo é safadeza, ou então vai levar para cura, né? Porque acha que tem cura. Então, essa pessoa vai viver na rua, ou vai viver em condições precárias, e ela vai parar de estudar. Uma outra coisa importante, Elô, é que... Geralmente, o primeiro meio de sustento dela que ela tem ali é a prostituição. Sem dúvida, Yara. A violência escolar, e a gente recebe muitas denúncias, né, de casos de violência escolar contra a criança trans, adolescente, afasta essa criança da escola. Porque essa criança adoece e ela não quer mais ir para a escola. Então, ela abandona a escola. Então, você vai juntar, né, a violência na escola, a violência doméstica, dentro da própria casa. Essa pessoa não estuda. Se ela não estuda, ela não tem, né, uma formação que permita que ela ocupe outros postos de trabalho. E ela vai ficar com aquilo que é mais básico. Né? Como muitas vivem na prostituição, elas também não sabem. Isso é muito louco, né? Elas não sabem o que é trabalhar, né? O que é cumprir horário, o que é viver para além daquele universo, da exclusão, da marginalidade. Né?
A gente tem iniciativas maravilhosas aqui em São Paulo, né? Eu gosto muito de falar dessas iniciativas. O Sindicato dos Comerciários, por exemplo, faz um mutirão de empregabilidade para a população LGBT. Então, eles chamam empresas, as empresas já sabem que os candidatos são pessoas LGBTs, e aí convidam, né, a população interessada, são entrevistados na hora, e se preencherem aqueles requisitos básicos, já vão ser contratados. Mas aí a gente se depara com essa situação que eu falei antes, que é a falta da qualificação. Então, o que sobra? São as vagas mais simples, com salários menores, né? A prostituição, ela tem lá a sua sedução, né? Porque ela permite, por exemplo, que uma mulher trans acesse meios de mudar o seu próprio corpo. Né? A gente tem toda uma pressão social para que esse corpo fique um corpo desejável, né? Feminino. Então, na prostituição, ela ganha esse dinheiro rápido para que ela possa fazer essas intervenções. Se ela for trabalhar como, sei lá, balconista, né? Ela vai ganhar um salário. Sim. Como é que ela se mantém com aquele dinheiro? É quase que condenar, né? É praticamente isso, é uma condenação, para você não sair daquele lugar. Então, você precisa fazer um trabalho de resgate de autoestima, de dizer para essa pessoa, olha, você pode, tem lugar para você. Sim. Né? Você não precisa ficar nesse lugar. Se você quiser continuar na prostituição, ótimo, beleza. Acho que é por aí. Cada um escolhe aquilo que é mais conveniente. Mas o interessante, o importante é que, primeiro, você tem a oportunidade de escolher. E, segundo, se você escolher, né, continuar no mercado do sexo, que você o faça com segurança, com respeito para você mesma, com cuidado, não é? E sabendo que existem outros universos. E sabendo que existem outros universos. Aí você me perguntou sobre a questão da física, né? A gente tem aqui em São Paulo centros de atendimento especializado pessoas trans e travestis que tratam saúde integral. Né? Então, que são aparelhos do SUS. Né? SUS, né, gente? E que vão fazer, então, esse atendimento de psicologia, de assistência social, para ajudar com a questão de nome, de emprego, moradia, cesta básica, se necessário for, né? Violência, quando tem caso de violência. Tem a questão do atendimento, então, por ginecologista. Questão hormonal, né? Exatamente. Então, a gente... É saúde integral. Sim. Vai tratar da voz, indicando, inclusive, cirurgia para mudar a voz, se necessário for. Né? Sim. E a cirurgia de redesignação de gênero, né? Que aí diz respeito à questão genital. Né? A fila é grande. É mesmo. De 10 anos para frente. Caramba. Então, tá vendo? A prostituição também é outro caminho, porque eu junto dinheiro rápido, eu consigo fazer a cirurgia. Né? Porque parece muito louco. Eu lembro de ler, só para encerrar esse assunto, eu lembro do meu professor de penal, na faculdade, lendo as cartas que chegavam ao IML, porque o IML é que fazia os laudos antes da mudança da lei. Né? E é assim, eu não suporto me olhar no espelho e ver um corpo que não é meu. Casos de mulheres trans que amputavam o pênis usando anestesia de dentista. Né? Mulheres que pagam para injetar silicone industrial no corpo para ter seio, porque o sonho daquela menina sempre foi ter seio e ela não tem dinheiro para prótese. O silicone industrial é uma saída. Né? Então, a gente pode fazer vários outros podcasts, porque é muita coisa. Supondo que a gente tenha um público
que precise de algum tipo de assistência dessas que você comentou hoje aqui com a gente, aonde você indicaria? O que você indicaria que elas procurassem? Então, retificação de nome, Defensoria Pública. Se for maior de 18, volta e meia tem... E no próprio, na mídia, né, a Defensoria Pública, seguindo a Defensoria, você vai ver que locais. Então, por exemplo, acho que esse final de semana vai ter em Caraguatatuba. Tá. Um mutirão de retificação de nome, mas para maior de 18. Sim. Para menor de 18 que queira fazer e não tem recurso para, por exemplo, custear um advogado, procurar a Defensoria Pública, tá? Acompanhado do pai, da mãe ou do responsável legal, para poder fazer essa retificação. Com relação a tratamento médico, né? Procurar esses centros de atendimento. E aí é entrar no site da prefeitura e procurar, porque tem vários. Eu não sei se aqui, aliás, podia ter procurado, esqueci de procurar. Tem. Eu tenho um amigo que legal, ele está fazendo essa mudança, ele faz tratamento aqui. Bárbaro isso, ele né? Não, agora é ela. Bárbaro isso, né? Então, são esses processos, não é? Mas eu acho que, para além disso, né, meninas, a mensagem que a gente gosta de deixar é sempre: empodere-se. Você não é uma aberração. Você pode. Você não é uma aberração. Você pode. Né? Você é um ser humano digno. Né? Você pode viver de acordo com aquilo que você sente que é. Né? E ninguém vai dizer que você não pode. Ou tem o direito de dizer que você não pode. De dizer o contrário. A gente está vivendo um momento polêmico, né? No começo desse ano, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução determinando que não se pode fazer bloqueio hormonal puberal. Que você só pode fazer bloqueio hormonal e administrar hormônio depois dos 18 anos. O que se faz, né, até os 16? É o bloqueio puberal. Então, para a menina trans não crescer barba, né? Não desenvolver aqui o gogó, né? O pomo de Adão, para que as características não aflorem. Para menina trans é semelhante, né? Para o menino trans, perdão, semelhante, para não menstruar, então. Aí, com 16 anos, começa a cruzar os hormônios, né? Só que essa resolução proibiu. Diz que não pode fazer nem o bloqueio, nem o cruzamento hormonal antes dos 18. Aos 18, esse corpo está formado. O estrago é maior. Sim. Porque há um grande grupo, inclusive dentro do próprio conselho, que defende que não existe criança trans, que isso é uma fase, que isso passa. Então, você não pode administrar o hormônio, porque depois, quando passar, vai se arrepender. Você se arrepende? Você alguma vez pensou que você não é mulher? Também nunca pensei. Sempre tive certeza do que eu era. Né? Isso é inato. Né? A gente tem casos de crianças que, aos 4 anos, já dizem que não se identificam com aquele gênero. Né? 4 anos. Eu vou fazer um outro recorte. Né? A gente tem caso de pessoas mais velhas que aí vão entender que o grande problema da vida delas sempre foi essa diferença entre aquilo que elas sentiam que eram e o que elas tiveram que... Essa não conformidade, né? Essa não conformidade que elas tiveram que representar. Né? O caso da Laerte, por exemplo. Né? Mas dizer que a pessoa não sabe que vai haver arrependimento é cruel. Né? Então, a gente tem, sim, essas possibilidades. Ficou mais difícil por conta da resolução. Sim. Mas as associações, de uma forma geral, têm pleiteado na justiça essa mudança, essa modificação. Estamos na luta.
Rita, a gente tem um quadro aqui no nosso programa chamado Our Advice. Esse quadro é em parceria com a Our Tap Cervejaria, das meninas Karen, Ju, um beijo, a gente ama vocês. É uma cervejaria aqui da nossa cidade, que é o quintal da nossa casa. Delícia. Então, quem não conhece, aproveite. Estão aí no final de semana, né, chegando próximo do fim de semana, é um excelente lugar para você conhecer, se reunir, fazer network. Bom, esse quadro envolve você escolher uma carta. Opa. Esta carta vai servir de conselho para quem está nos assistindo agora, uma possível empreendedora, Que enfim. responsabilidade, hein? Vamos lá. Posso ler? Por favor. Que legado você deseja deixar com sua empresa e como isso está alinhado com quem você é? Ah, eu achei que foi perfeito para ela. Para onde eu olho aqui? Pra Que cá. eu quero olhar. Deixa eu mudar o microfone aqui. Meninas, mulheres, vocês podem tudo. O meu conselho é esse, não é? Ousem. Não tenham medo. Busquem formação, conhecimento. Mas a gente pode tudo, não é? Empreender é uma habilidade que nós temos e que a gente nem percebe que tem. Todo mundo é gestora da própria casa, da própria vida, da vida dos outros. Não é verdade? Não é? Então, vamos lá, mulherada, acreditem mais em vocês. E formem redes de apoio com outras mulheres. Não é? Porque quando a gente se junta, vixe, meninas, ninguém pode com a gente. Vixe. Acho que é isso. E aqui vocês estão no lugar certo, né? Porque aqui toda mulher pode. Exatamente. Então a Rita não poderia estar num podcast diferente. Não poderia. Rita, foi um prazer enorme te receber aqui hoje. Passou muito rápido, né? Teria tanta coisa. Exatamente. Vamos ter que combinar outro. Vamos ter que combinar outro. Vamos ter que combinar outro, porque é muito assunto e é um assunto muito pertinente. Eu acho que a gente precisa mesmo abrir mais espaço de fala para que a gente consiga abranger aí mais desse universo feminino que é tão grande, tão precioso, tão cheio de detalhes, de nuances. E você trouxe hoje aqui coisas que, nem passava pela minha cabeça. E abrir mais esse leque, literalmente, do mundo LGBT também. Também. Eles têm tantos direitos que eles nem sabem. Exato, né? exato. Eles nem sabem. Exato. Acho que é isso, né? Conhecimento é poder. Sim. E a gente precisa que as meninas busquem estudar, conhecer. A gente precisa que as pessoas da comunidade LGBT também busquem conhecer para poder exigir seus direitos. Não é? Porque quem não conhece é vítima. Né? Acredita no que o outro... Aceita o que o outro está impondo, né? Exatamente, está impondo. Então, eu acho que esses espaços, eles são fundamentais para a gente trazer essas questões à luz. Exato. Né? Falar delas, a gente precisa falar a exaustão. Isso. Né? E eu é que agradeço pela oportunidade, eu falo demais, ficaria aqui falando horas a fio. Agradeço muito, parabenizo vocês pela iniciativa, que o podcast cresça muito, amém, que faça muito sucesso, porque vocês podem e a gente pode, juntas a gente pode mais ainda. Exatamente. Não é? Conhecimento é poder, né? É. Então, que vocês possam ir atrás aí do conhecimento que vocês tanto precisam e que é libertador. Né? Já fica o convite para você voltar. Já aceitei. Porque aqui toda mulher pode. Já aceitei. Obrigada, gente. Um beijo para todos. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Menina.